No ser humano, assim como em outros seres vivos evoluídos superiores, o sistema circulatório do sangue recebe seu impulso do coração. A principal tarefa do coração é bombear o sangue para que ele chegue a todos os lugares do nosso organismo de forma que circule em cada tecido e em cada célula, carregando todo o oxigênio e o alimento de que precisam, retirando deles os resíduos desnecessários. A partir do momento em que começa a bater, mais ou menos na 4ª semana de gravidez, o coração bate aproximadamente 100 mil vezes por dia. O coração tem aproximadamente o tamanho de um punho fechado e pesa aproximadamente 300 gramas. Está situado no peito, rodeado pelos pulmões e protegido pelas costelas, o externo e a coluna vertebral. É um órgão muscular muito ativo e resistente. O coração tem paredes fortes formadas por fibras musculares entrelaçadas e é bastante diferente de qualquer outro músculo do nosso corpo. O coração é um músculo oco que possui 2 válvulas e 4 cavidades. As 2 cavidades superiores são denominadas átrios e as 2 cavidades inferiores são denominadas ventrículos. Cada átrio está ligado ao ventrículo imediatamente abaixo por meio de uma estrutura delicada, mas extremamente resistente, chamada válvula, que garante que o nosso sangue sempre esteja na direção correta. A parte direita do coração, quer dizer o átrio e o ventrículo direitos, transportam o sangue através das veias até os pulmões, onde recebe oxigênio. A parte esquerda do coração, que é também a mais forte das 2, envia o sangue oxigenado para as áreas mais distantes do nosso organismo. A cada batida do coração, as 2 válvulas trabalham juntas em um ciclo de 2 movimentos, relaxamento e contração. Este ciclo se repete quase 3 bilhões de vezes durante a nossa vida. O sangue entra no coração através dos átrios e em quantidade menor nos ventrículos, quando o coração está relaxado. Uma vez cheio de sangue, uma onda de energia elétrica se espalha pelos átrios, causando uma aguda contração muscular, também chamada de sístole, que empurra o sangue para os ventrículos relaxados através das válvulas abertas. Da mesma forma, quando os ventrículos estão cheios de sangue, eles se contraem e enviam o sangue para fora do coração através de outras válvulas. O processo completo demora aproximadamente 0,8 de segundo. O sangue circula pelas artérias seguindo o ritmo das batidas do coração. Cada vez que o coração se contrai, o sangue bate nas paredes das artérias e provoca o som característico do batimento cardíaco. É a nossa pulsação. O indivíduo saudável tem uma pulsação entre 60 a 80 batimentos por minuto. Algumas células cardíacas podem se autoestimular. No átrio direito encontramos o marcapasso natural do coração, que quando estamos em descanso, gera aproximadamente um impulso elétrico por segundo. Esse impulso é então espalhado por todo o coração. O sangue começa sua viagem quando deixa o ventrículo esquerdo e passa pela aorta. De lá, ele circula por artérias cada vez menores, até alcançar uma rede de diminutos vasos sanguíneos denominados capilares. É nesses vasos que tem lugar a troca de oxigênio e de alimento com os tecidos. Os capilares levam o sangue até as veias menores, que por sua vez o levam para veias cada vez maiores. Tanto a veia cava inferior quanto a superior entram no átrio direito e o sangue flui no ventrículo direito para a artéria pulmonar e os pulmões. As artérias pulmonares vão se dividindo cada vez mais até formarem estruturas microscópicas conhecidas como alvéolos, cujas membranas têm apenas uma célula de espessura. Devido às diferenças de pressão dos gases sobre cada um dos lados desta membrana, ocorre um processo de troca no sangue, que elimina o gás carbônico e o carrega com oxigênio. O sangue oxigenado flui pelas 4 veias pulmonares que o levam até o átrio esquerdo, onde começa sua viagem uma outra vez.
O tempo total de que o sangue precisa para completar este circuito é aproximadamente 20 segundos. O nosso sistema de circulação sanguínea tem menos artérias do que veias. Na verdade, as veias, que são menos musculares, mas muito mais elásticas que as artérias, transportam aproximadamente 56% do sangue que circula pelo nosso organismo. As veias estão rodeadas por músculos que, ao menor movimento, empurram o sangue para o coração. As veias, especialmente aquelas dos braços e das pernas, têm um grande número de válvulas que se fecham depois de cada impulso do sangue, de forma a não permitir a sua volta e a garantir que siga seu percurso pelo nosso organismo. Os esforços conjuntos dos nossos vasos sanguíneos oxigenam os tecidos, retiram os resíduos e, ainda mais importante, ajudam o organismo a evitar qualquer queda da temperatura do corpo, concentrando o sangue no interior do corpo. Eles ajudam a eliminar o excesso do calor, distribuindo o sangue por todos os vasos sanguíneos da pele. Os vasos sanguíneos controlam a quantidade exata de sangue que é necessária para cada parte do corpo. O coração, em geral, bombeia 15% da sua capacidade para os músculos ligados aos ossos, mas caso precisemos fazer algum esforço maior, os vasos sanguíneos aumentam até 20 vezes o fluxo de sangue enviado aos músculos. O coração consome uma enorme quantidade de sangue para suprir o seu extraordinário consumo de energia, que é apenas superado pelo consumo do cérebro. Na verdade, calcula-se que recebe 5% do total de sangue que bombeia e consome 80% do sangue recebido. Há um sistema complexo de vasos sanguíneos para garantir o fornecimento de oxigênio do coração. No entanto, as doenças relacionadas ao coração são frequentes, da mesma forma que aquelas relacionadas à circulação sanguínea. Entre elas podemos citar as tromboses, os ataques cardíacos e a arteriosclerose. A arteriosclerose é causada pelo fato dos vasos sanguíneos tornarem-se cada vez mais rígidos e deteriorados devido à aparição de obstruções que impedem a circulação normal do sangue. Se essas obstruções chegarem a interromper completamente o fluxo sanguíneo, a consequência é que áreas importantes do nosso organismo, tais como o cérebro ou até mesmo o coração, podem ficar sem o necessário suprimento de sangue. Quando isso acontece, no coração há um ataque cardíaco, que é realmente a morte de uma parte da musculatura do coração. Afortunadamente, durante as últimas décadas, o nosso conhecimento das doenças do coração aumentou de forma extraordinária. Com as modernas técnicas cirúrgicas, é possível instalar marca-passos, substituir vasos sanguíneos danificados e até mesmo transplantar o coração de uma pessoa para outra. Nessa operação, vemos como uma válvula natural defeituosa está sendo substituída por uma artificial. O coração é formado por 4 cavidades principais, 2 átrios superiores e 2 ventrículos inferiores. A tarefa do coração é bombear o sangue por todo o organismo. Devido à contração e ao relaxamento do coração, o sangue passa de uma cavidade para outra e é bombeado em direção aos pulmões e ao resto do nosso organismo. Algumas células do coração são capazes de autoestímulo e transmitem um impulso elétrico ao resto do músculo cardíaco, produzindo os batimentos. Os nervos simpáticos da medula espinhal aceleram o batimento do coração, enquanto o nervo vago da medula cerebral diminui. O nosso sistema de circulação sanguínea é um circuito fechado de mais de 96 mil quilômetros de comprimento. O sangue é bombeado a partir do coração, passando por vasos sanguíneos cada vez mais estreitos até alcançar os capilares, que é onde ocorre o processo de troca de gases, fornecimento de alimento e retirada de detritos. No seu caminho de volta ao coração, o sangue passa por vasos sanguíneos cada vez mais largos até alcançar o próprio coração, de lá ele é bombeado para os pulmões. Há uma grande quantidade de alvéolos nos pulmões que realizam outra troca de gases. Desta vez, entretanto, o sangue é oxigenado e o gás carbônico retirado. A área total dos alvéolos pulmonares no ser humano é de 70 metros quadrados.
O nosso coração consome muita energia. Por esta razão, tem uma rede complexa de vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos podem ficar obstruídos, prejudicando assim o perfeito fornecimento de sangue a órgãos vitais como o cérebro ou o próprio coração. O estresse, o cigarro e o colesterol são prejudiciais para o bom funcionamento do coração.